Sim, o Homo sapiens não viajou sozinho na jornada da evolução há milhões de anos. 8 outras espécies humanas conhecidas faziam parte da corrida para se tornar a espécie mais inteligente e dominante no planeta. No entanto, apenas uma delas foi talvez tanto amiga quanto inimiga do humano moderno, os Neandertais. Bem-vindos à história antiga. Hoje, estamos retrocedendo muito além da história, até os tempos pré-históricos, para descobrir como era a vida dos Neandertais. Música. Os Neandertais buscavam o significado da vida. Dê as boas-vindas aos nossos parentes um pouco menores, o H. neanderthalensis ou Neandertais, que dominaram a Europa e a Ásia Ocidental nos últimos 200 mil anos da Era do Gelo. Antes do Homo sapiens sair da África, eles dormiam em peles de animais e, ao contrário do que se acredita, eram bastante sociais e preferiam a vida familiar a apenas conhecer mulheres aleatórias. Quer dizer, eles tinham padrões. As estepes eurasiáticas não eram ricas em vegetais nutricionais, mas tinham nozes, frutas, raízes e cogumelos. Falando em cogumelos, é claro que precisamos falar sobre que tipo de cogumelos eles consumiam. Além dos cogumelos nativos europeus de pasto, que geralmente são inofensivos, os neandertais também consumiam produtos de plantas psicoativas, como camomila e algo chamado iô. Cerca de 50 mil anos atrás, um enterro em um sítio em Menorca, Espanha, oferecia uma variedade de substâncias alcaloides que eram subprodutos da planta beladona, como o estimulante bem conhecido edrina, juntamente com escopolamina e atropina, que podem causar experiências fora do corpo e alucinações. Esta caverna em particular também estava decorada com padrões de arte que pareciam possivelmente feitos sob a influência dessas substâncias. Isso significa que os neandertais eram apenas caras tranquilos que se desvaneceram com o tempo, assim como as folhas selvagens que fumavam? Os especialistas não acham isso. Sim, os neandertais eram capazes não apenas de acender fogo para cozinhar e se aquecer, mas também sabiam usá-lo habilmente para defesa e caça. Porém, quando se trata do uso de psicodélicos estimulantes, os neandertais diferiam na prática. O consumo de plantas psicoativas por eles não era recreativo, era espiritual. Assim como muitas religiões antigas, eles consideravam essas plantas como um meio de alcançar o sobrenatural e o transcendente. Dimensões e encontrar significado existencial. É bastante possível que os neandertais tenham sido responsáveis pela origem das religiões invasivas, como as conhecemos. Eles adoravam frutos do mar, enquanto a maioria dos neandertais se estabelecia nas planícies das estepes europeias, alguns se aventuravam mais em direção aos mares. Como os restos de neandertais encontrados na Península Ibérica, especificamente no atual Portugal. Eles eram bastante aventureiros com seu cardápio marinho. A caverna de Aroeira, perto de Stal, mostrou evidências de neandertais vivendo lá há quase 100 mil anos. Eles consumiam peixes, mexilhões, caranguejos, enguias, aves marinhas, focas e golfinhos, e até tinham coragem de caçar tubarões. A dieta dos neandertais da caverna de Fera era composta por 50% de alimentos do mar e o restante era composto por animais terrestres, como veados, cabras, cavalos, auroques e tartarugas. Uau! Essas pessoas podiam comer qualquer coisa que conseguissem encontrar. Nem vamos imaginar o que teriam feito se tivessem encontrado mais de sua espécie, ou talvez outras espécies como o Homo sapiens. E não era apenas sobre o que podiam encontrar, eles eram caçadores proficientes que aprendiam novas técnicas e habilidades para obter o que queriam comer. Nós, Homo sapiens, apenas desenvolvemos aplicativos para conseguir o que queremos no conforto de nossos sofás. As conchas encontradas na Itália sugerem que os neandertais que viveram em Gruta de Moseri, na região de Lum, estavam usando conchas para fazer ferramentas afiadas há cerca de 990 mil anos. Eles as usavam para a caça.
Enquanto a maioria dessas ferramentas de conchas eram feitas de conchas marinhas encontradas nas praias, tente dizer isso 5 vezes rápido. Curiosamente, cerca de 25% delas tinham conchas com exterior liso, sem desgaste, e um verniz brilhante que poderiam ser encontrados apenas no leito do mar com moluscos vivos dentro, o que significa que alguns neandertais eram capazes de mergulhar no mar. A parte norte do Adriático oferece algumas bancadas de areia onde podem ser coletadas amêijoas caliça em leitos marinhos rasos, com apenas 1 metro de profundidade, e as amêijoas podem ser capturadas simplesmente esperando. No entanto, arqueólogos encontraram evidências suficientes para afirmar que alguns neandertais se aventuraram até 4 metros de profundidade no mar, e o fizeram sem nenhum equipamento de mergulho adequado, pelo menos até onde sabemos, porque nenhum equipamento desse tipo foi escavado. Mas e se eles tivessem inventado alguma tecnologia primitiva maluca para respirar debaixo d'água, caçar tubarões e perseguir tartarugas? Bem, só o tempo dirá se encontraremos alguma evidência assim. Até lá, podemos dizer que tivemos neandertais mergulhadores? Acho que sim. Enquanto isso, os neandertais das estepes da Bélgica estavam usando armas de projétil, como lanças e atiradeiras, para caçar rinocerontes e ovelhas mouflon. Os neandertais eram bem habilidosos, se é que você me entende. Cozinhando com neandertais. Já estabelecemos que os neandertais eram capazes de controlar e produzir fogo. O fogo foi, é e será uma parte importante da culinária, mesmo que agora esteja enfrentando uma forte concorrência de micro-ondas ou fritadeiras a ar. A maioria do mundo ainda depende das boas e velhas chamas para cozinhar seus jantares. Enquanto os neandertais de Portugal adoravam comer de tudo, desde mexilhões a tubarões, seu alimento básico principal parecia ser o caranguejo marrom. Os caranguejos, como o restante dos frutos do mar, são ricos em ácidos graxos ômega 3, que também desempenharam uma função importante no cérebro. O crescimento do Homo sapiens na África foi crucial, caso contrário, nós não estaríamos aqui. Os caranguejos marrom eram preferidos pelos neandertais por um motivo simples. Os adultos desse tipo de caranguejo tinham uma concha que fornecia cerca de 200 gramas, aproximadamente 7 onças, de carne por caranguejo adulto. Marcas de estiramento e padrões de lesões sugerem que os neandertais usavam ferramentas de pedra para quebrar as conchas dos caranguejos marrom. Essas marcas eram acompanhadas por queimaduras negras em muitas conchas daquela época, o que sugere que os neandertais preferiam assar os caranguejos em brasas quentes a uma temperatura de 300 a 500 graus Celsius e depois abrir as conchas para desfrutar dessa iguaria primitiva. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Clique no card desse vídeo ou na descrição para ver a parte 2 do vídeo. Não esqueça de curtir e deixar seu like. Até a próxima!